Muito bem. Eu quero, antes de mais nada, agradecer à ANAPAR, na pessoa do doutor Antônio Braulio, o convite a participar deste importante evento. Quero saudar a nossa moderadora e ir direto ao assunto. Eu preparei uma pequena apresentação, talvez ela devesse ser colocada na tela, né? E para que eu possa prosseguir. Mas eu vou começar dizendo que a economia mundial, durante o período da pandemia, ela começou a se recuperar a partir do mês de maio, né? Em grande medida por conta de programas de apoio a pequenas empresas, programas de apoio aos desempregados e também por uma política monetária altamente expansionista, com juros que foram novamente reduzidos a zero, não é? O chamado quantitative easing, a política de superliquidez nessas economias, junto com os estímulos fiscais. Esses estímulos de liquidez ajudaram a sustentar um pouco uma certa recuperação dos mercados. É visível, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, a recuperação do mercado de ações, e também para controlar, no período mais agudo da pandemia, os temores de ruptura de cadeias de crédito e de cadeias de pagamentos que foram devidamente prevenidas pelos bancos centrais. Com isso, a economia começou a recuperar. Porém, nas últimas 2 semanas, essa velocidade de recuperação parece diminuir um pouco, não é? Por 2 razões. Primeiro, em vários países, a normalização e, efetivamente, com a grande exceção dos Estados Unidos, na Europa, a Covid foi controlada e começou e recuou, não é? Os momentos dramáticos na Itália, na Espanha, tudo isso já passou, mas nas 2 últimas semanas, essa normalização propiciou um certo retorno, surtos de retorno da doença, que preocuparam também as autoridades e os mercados. De outro lado, no caso americano, houve efetivamente uma segunda onda a partir do mês de maio, abril, uma segunda onda bastante forte, com o retorno de uma curva ascendente também de óbitos. E, de outro lado, há, nesse momento, um impasse entre o Congresso e o governo Trump relativamente à extensão de uma série de benefícios, especialmente transferências de renda para os setores mais fragilizados por essa crise, né? Nesse sentido, a pergunta que está no ar é se haverá algum entendimento entre o Congresso e o governo ou não, e se esta atual falta de entendimento poderá reverter uma fragilização da confiança dos consumidores e uma fragilização também do sentimento das pequenas empresas, tá? Então, nós estamos numa situação importante nesse momento. No caso brasileiro, o cenário é parecido, não é? Por conta de quê? É o que está aqui na tela. O único fator que funcionou de maneira bastante eficaz até o momento foi o programa de auxílio emergencial, R$ 600,
que injetou poder de compra e protegeu uma ampla parte da população desempregada e subempregada, né? Essa tabela mostra, né, nos meses de abril, maio, junho e julho, os desembolsos efetuados pela Caixa Econômica do auxílio emergencial. E mostra que eles foram num crescendo até junho, sustentaram um nível ainda de 30 bilhões em julho, e em cor mais clara estão as previsões da Caixa Econômica para o período de agosto a dezembro. Nós não temos ainda o desenho definitivo da extensão desse auxílio, não é? Há uma discussão em curso sobre transformar o Bolsa Família, que ainda não está definido, não é? Não está definido a forma de custear, a indicação de fontes para custear este processo, né, de extensão. Mas este auxílio emergencial contribuiu de maneira importante para recuperar a economia brasileira. Eu pediria que voltasse o slide anterior, que a gente vai ver aqui que, se nós somarmos de abril a julho, isso representa algo como 1,26% do PIB. Então, é um apoio de escala significativa. E ele ajudou a mitigar a queda da economia no segundo trimestre do ano, surpreendendo comparativamente o resultado brasileiro quando comparado a outros países da América Latina. Tanto que a expectativa de que a economia brasileira cairia menos 6,5%, 6,4%, está reduzida hoje, na maioria dos prognósticos, a uma queda entre 5% e 5,5%. Então, mitigou um pouco e ajudou a injetar demanda no sistema. Então, a pergunta em relação ao futuro, de curto prazo, a extensão e a potência dessas transferências. Podemos voltar à transparência seguinte. Porém, eu quero chamar a atenção que essa medida de transferência, embora seja indiscutivelmente meritória, por ter evitado uma ampliação selvagem da pobreza absoluta, do desamparo, ela não é uma solução de longo prazo para recuperar e sustentar o crescimento econômico. E, considerando que a economia vai terminar o ano, apesar do auxílio, vai terminar o ano com alto desemprego, basta ver aí os números da PNAD contínua, né? A elevação muito forte do desemprego carteira assinada e especialmente do informal, né? Então, vamos terminar o ano com desemprego alto, com ociosidade alta na indústria, com o comércio exterior meio travado, com exceção da exportação para a China de commodities, do agronegócio, que vai indo bem, e de minério de ferro, com essa única exceção. São setores que ajudarão, o setor agrícola vai ajudar no crescimento, mas o resto, especialmente o investimento privado, parece muito debilitado. De maneira que, na minha opinião, a única alternativa efetiva para recuperar o crescimento da economia brasileira será induzir um forte ciclo de investimentos em infraestruturas, especialmente nas infraestruturas sociais, começando por elas, porque ficou claro durante a pandemia que o nosso sistema de saúde, apesar do imenso mérito do SUS, foi sendo sucateado, precisa de investimentos, assim como investimentos em educação, investimentos em habitação social, investimento em transporte urbano.
complementados por um esforço forte de investimento em energia, em logísticas, em saneamento básico, não é? Que é fundamental, inclusive, também para a saúde. Mas esse esforço de investimento precisará ser feito numa escala suficiente para mover a economia. Ele precisaria começar com investimentos mínimos novos de 1,5% do PIB, ou seja, mais de 100 bilhões de reais ano. Depois isso precisa dobrar para cerca de 240 bilhões, depois subir, ou seja, num crescendo de 1,5, 3, 4,5, 5, de maneira a subir a participação do investimento da formação bruta de capital no PIB, que caiu a um nível mais baixo das últimas décadas. Caiu a apenas 15% do PIB e precisa voltar para pelo menos 20, 21%, que foi o número que nós tivemos entre 2013 e 2014. Então, nós temos que recuperar o investimento. Mas, para recuperar o investimento, o Estado precisa planejar com qualidade, precisa ter uma melhoria nas agências reguladoras, de forma competente e de maneira com segurança jurídica. É preciso preparar uma carteira de projetos, porque a carteira que existe é muito pequena. É preciso estruturar financiamento de longo prazo e garantias de longo prazo, especialmente quando tivermos que tratar de project finance, né? E, neste contexto, não só os bancos públicos federais, especialmente o BNDES, deveriam ser motores desse processo de recuperação, mas eu queria sublinhar também que as entidades fechadas de previdência complementar, os fundos de pensão, poderiam e deveriam ser mobilizados para auxiliar esse processo de recuperação da economia. Podemos passar adiante, por favor? Eu queria mostrar aqui, por exemplo, nesse gráfico, que é um gráfico tirado das estatísticas do IBGE, não é? O desempenho dos investimentos entre 1996 e 2020. Nós vamos ver que até mais ou menos metade do gráfico, no ano 2000, o investimento oscilou. E a partir de 2003, 2004, ele começou a crescer. Tem um primeiro pico com uma queda. Esse primeiro pico foi em 2008 e veio a grande crise financeira de 2008, 2009, que explica essa primeira grande queda, que é rapidamente revertida. E foi rapidamente revertida porque houve exatamente um grande esforço de recuperação dos investimentos públicos e dos investimentos privados induzidos pelo setor público. E isto levou a um ciclo ascendente que tem um outro pico em meados de 2013, depois uma pequena queda, e depois de 2015 em diante, há uma forte queda dos investimentos que chega a um fundo do poço, não é? Em 2016, e há uma recuperação oscilante, débil, uma recuperação muito tíbia até o momento presente. Ainda estamos, não é? Ainda estamos 5 pontos de percentagem abaixo daquele período de auge do investimento. E precisamos, portanto, recuperar o investimento para poder sustentar o crescimento da economia. Passemos adiante. Porém, o governo não tem um plano estruturado, né? E eu queria, aqui, para concluir, sublinhar, na ocasião do nosso
21º Congresso Nacional de Participantes de Fundos de Pensão e de Usuários de Plano de Saúde, né? O papel que os fundos de pensão, que as entidades de previdência, podem desempenhar na reconstrução da economia. Primeiro, eu quero chamar a atenção que as nossas entidades mantêm um estoque de poupança equivalente a quase 14% do PIB, 13,7% do PIB, sendo que 60% dela, no fim do ano passado, estava aplicada em títulos públicos de maior, especialmente títulos públicos de maior duration, de maior prazo. E, portanto, com a redução muito forte de juros, uma parcela dessa alocação em títulos públicos poderia ser realocada para sustentar um esforço de investimento, desde que um plano de desenvolvimento das infraestruturas permita oferecer ativos rentáveis de longo prazo que sejam atraentes e possam preencher as necessidades atuariais das entidades de previdência. Eu quero sublinhar também que, nos últimos anos, foi feito um esforço de melhoria da gestão, os fundos de pensão tiveram seus índices de solvência melhorados, o seu equilíbrio, os seus desequilíbrios foram reduzidos, a rentabilidade das carteiras foi bastante satisfatória. É claro que os juros, ainda durante uma parte desse período, estavam altos, juros de longo prazo, isso permitiu essa alocação, que sempre foi tradicional em papéis públicos, a realimentar o retorno dos investimentos. Eu quero chamar a atenção depois também que... Professor, mais 5 minutos. Perfeito. Está exatamente na penúltima transparência. Eu quero chamar a atenção também que as entidades foram atingidas duramente pela crise da Covid, com um fundo do poço no fim de março, início de abril, mas depois recuperaram, e é notável que a Bolsa de Valores recuperou uma parcela importante, ela chegou a 115 mil pontos, caiu a 60 e pouco, e já está em torno de 100, chegou até 105, caiu um pouco ontem por causa da instabilidade em relação à política econômica, mas este movimento de recuperação ajudou a recompor um pouco a posição das fundações. Agora, em agosto, o mercado de capitais andou um pouco de lado, com alguns episódios de instabilidade. Ontem mesmo tivemos um, ou externo ou interno, esses episódios têm aumentado a volatilidade, mas isso não é o relevante nesse ponto. Nós precisamos pensar a longo prazo, deixar de ficar prisioneiro no curto prazo, e a lição relevante aqui é que os fundos de pensão, que as entidades previdenciárias, elas são uma fonte muito preciosa de funding de longo prazo. E, por essa razão, elas recebem apoio na maioria dos países desenvolvidos. Há uma poupança previdenciária de 40 trilhões em todos, somando todos os países. Em países, por exemplo, como o Canadá, para dar um exemplo, tem fundos muito poderosos que recebem tratamento tributário, tratamento regulatório muito favorável, ao contrário do que, infelizmente, de maneira recente, tem acontecido aqui no Brasil. Peço que a gente passe para a última transparência. Na verdade, os fundos de pensão podem ser uma força suplementar muito importante para a recuperação do crescimento, financiando infraestruturas,
na forma de concessões, ou sendo sócias diretas dos projetos, não é? Através de FIPs, ou sendo debenturistas, não é? De projetos. E eu queria, ao fim, fazer uma proposta em relação às debêntures incentivadas, da Lei 12.458, se não me falha a memória. Não é? Primeiro, eu quero sublinhar que os fundos pararam de crescer e precisam voltar a crescer. Para isso, o emprego formal precisa voltar a crescer. Uma fonte tanto para alimentar a expansão dos fundos privados, quanto para poder... Aqui é um trabalho muito mais de suporte às condições de funcionamento e de viabilidade que precisa ser objeto de uma política deliberada, a expansão dos fundos no nível dos estados e municípios. Infelizmente, apenas 13 dos estados têm sistemas de previdência complementares funcionando. E ainda é um volume pequeno. Isso precisaria ser estimulado, porque ele geraria mais poupança. E existem mecanismos, várias propostas que eu quero subscrever aqui, feitas no documento aqui da ANAPAR, para aperfeiçoar e permitir essa expansão. Além disso, os fundos terão que enfrentar o desafio da tendência de queda nas taxas de juros de longo prazo também, porque as taxas de juros caíram, claro, elas poderiam até cair um pouco mais, mas a curva de juros ainda é uma curva de juros suficientemente inclinada, de maneira que os vértices mais longos, os juros de 10, 30 anos, ainda têm taxas entre 5,5%, 6%, às vezes 7,5%. São taxas ainda razoavelmente altas. Mas, quando a economia voltar a recuperar, a tendência será que essas taxas, que a curva de juros corrija essa inclinação. O juro de curto prazo poderá, com o crescimento, a retomada do crescimento, subir um pouco, equilibrar melhor. Porém, faltam ativos de qualidade para permitir essa realocação de parcela, não todo, obviamente, de parcela da carteira dos fundos para as infraestruturas. Para isso, é necessário que os projetos de infraestrutura deslanchem efetivamente e ofereçam debêntures atrativas. Nesse sentido, a proposta que eu deixaria na mesa aqui é que não apenas as pessoas físicas, mas, dentre as pessoas jurídicas, aquelas que têm a qualidade de serem poupadoras institucionais de longo prazo deveriam ter acesso às debêntures incentivadas. Seria um casamento perfeito de forma a alavancar essa contribuição que os fundos de pensão podem e o que o país precisa para recuperar o crescimento. E, com isso aqui, eu concluo a minha exposição, espero ter cumprido o prazo. Muito obrigado a Caroline e estou à disposição aqui dos nossos participantes. Nós precisamos criar um aperfeiçoamento na lei do teto de gastos. O teto de gastos ele é uma construção que só pode funcionar se a economia estiver crescendo com inflação relativamente baixa, mas, numa economia em profunda recessão,
é preciso estimular investimentos autônomos. Boa parte desses investimentos pode ser feito através de concessões ou de PPPs, né? Portanto, carreando investimentos privados, operadores privados, e trazendo também a poupança do mercado e, por que não, a poupança das entidades fechadas, desde que atendidas as condições de segurança jurídica e de retorno. Ora, o que eu defendo é de uma maneira responsável, ajustar e permitir, durante um período de recuperação econômica, que os investimentos públicos possam crescer e, posteriormente, quando o ciclo econômico já tiver tomado impulso, as receitas tributárias voltarem a crescer, e é muito importante o crescimento da receita tributária, porque é ela que assegura um desempenho efetivo de controle das contas públicas, não apenas a contenção da despesa. É preciso associar a contenção da despesa com uma recuperação da receita, que só vem com o crescimento da economia. É mais ou menos. Então, é necessário um planejamento fiscal de longo prazo. É necessário, infelizmente, a dívida pública vai crescer para perto de 96%, 97% do PIB, estava em 78% no começo do ano, então há um crescimento expressivo da dívida pública para financiar os gastos extraordinários durante a pandemia. Isso é indiscutível, isso era necessário, mas entre perpetuar transferências indefinidamente e apoiar investimentos, eu creio que a opção economicamente consistente é apoiar investimentos, porque isso é que vai gerar oportunidades novas de emprego, enquanto que as transferências são um recurso, num certo sentido, de curtíssimo prazo, né? Ela ajuda a manter o consumo, ela é importante do ponto de vista social, mas ela não tem o condão de recuperar o crescimento. O grau de discricionariedade de certos órgãos de controle, o grau de criminalização que foi impingido a gestores públicos é realmente um dos componentes que vem desestruturando a própria capacidade, não só de planejar, mas a capacidade de executar políticas de interesse público. Isso é parte da solução, encontrar e reforçar a segurança jurídica para um ciclo de investimentos. Talvez este seja um dos mais importantes, uma das mais importantes premissas de tudo que eu havia. Não há uma estratégia e ele, assim, como os fundos de pensão poderão investir se não existem essas condições de confiança, nem existe um plano organizado? Eu diria o seguinte: há uma ala muito pequena do atual governo que entendeu a necessidade de um grande plano de investimento em infraestrutura. O que está sendo anunciado aí, provavelmente amanhã ou na próxima semana, é uma coisa tão michuruca, não é? É muito pequeno, é um volume irrisório, 5 bilhões, isso não resolve, né? Nós precisamos ter um plano de grande envergadura que precisa ser fundamentado em projetos de boa qualidade. Isso toma um certo tempo, porque é preciso planejar e preparar os projetos, né? Existe a possibilidade de dar continuidade a projetos parados
ou utilizar o estoque que é pequeno de projetos já maduros, mas é necessário e urgente iniciar a preparação de novos projetos, né? Então, os fundos de pensão não podem nem devem tomar riscos sem avaliar todas essas condições de contorno, né? Como o meu companheiro de painel aqui chamou a atenção, Wagner, né? Os gestores devem avaliar muito criteriosamente as oportunidades. Existem muitas oportunidades na crise. Essas oportunidades são escassas. Então, o que resta aos fundos é essa estratégia tática de curto prazo de aproveitar essas oportunidades e aguardar que o país efetivamente tenha um plano consistente que possa oferecer ao mercado e aos investidores de longo prazo, que são aqueles que têm disposição a esse tipo de risco, os ativos de qualidade, que, em geral, no caso dos fundos de pensão, demanda uma estratégia muito cautelosa, porque nós estamos lidando com o pecúlio, com o patrimônio de milhões de pessoas, de famílias. Então, é preciso cautela. Em geral, investimentos em infraestruturas que já estejam mais maduros, que combinem recebíveis já estruturados com projetos greenfield, projetos novos, né? É preciso pensar em estruturações que combinem risco e retorno de uma forma adequada ao perfil dos fundos. Mas os fundos são das poucas fontes que não a poupança compulsória, os empréstimos direcionados, né, que o país, ou que os países têm para investimentos de longo prazo. Eu agradeço novamente à ANAPAR, agradeço à Caroline pela moderação, ao Braulio. Desejo aos senhores um bom momento de reflexão e que esse congresso ajude a congregar em torno de uma pauta construtiva o avanço das entidades fechadas, né, de previdência complementar. É preocupante essa agenda, especialmente no campo da saúde, ela merece toda a atenção. Eu quero subscrevê-la aqui publicamente. Quero agradecer também ao Marcelo Wagner, pela competente apresentação. Eu só queria fazer uma pequena sugestão aqui de intrometido. Existem fundos de venture capital, né, de fundos de capital semente, etc., de empresas inovadoras, inclusive no campo de nanotecnologia, mas no campo de finanças, no campo da saúde, né? O Brasil ele tem, infelizmente, a necessidade de uma política de longo prazo de inovação, de ciência e tecnologia, mas tem um pouquinho, e esse pouquinho merece muita atenção. Então, era apenas um comentário. Agradeço a todos e devolvo a palavra.